Era uma noite comum de agosto de 1974, quando dois parapsicólogos da Universidade da Califórnia entraram em uma pequena casa em Culver City. O que eles encontraram ali dentro mudaria para sempre a forma como a ciência enxerga o mundo invisível. Eles foram investigar uma mulher que alegava algo tão perturbador, tão visceralmente aterrorizante, que muitos simplesmente se recusavam a acreditar. Doris Bider afirmava que estava sendo atacada, violentada, brutalizada, não por um homem, não por um ser humano, mas por algo que ela não conseguia ver, algo que vinha do outro lado. E aqui está o detalhe, que vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre o mundo sobrenatural. Os investigadores não apenas acreditaram nela, eles testemunharam, eles fotografaram, eles documentaram fenômenos que, até hoje, desafiam qualquer explicação racional. Sejam muito bem-vindos ao Almas que Sussurram. Eu sou seu anfitrião nessa jornada pelos cantos mais sombrios da existência humana. E hoje nós vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores e controversos da história da parapsicologia. Um caso tão impactante que se transformou em um filme de Hollywood. Mas eu preciso te avisar de algo. A história real é infinitamente mais assustadora do que qualquer coisa que o cinema conseguiu retratar. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like que fortalece demais o canal e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho também, porque o YouTube nem sempre avisa quando tem vídeo novo. E acredite, você vai querer estar por dentro de cada história que contamos aqui no Almas que Sussurram. Agora, apaga as luzes, fecha a porta e vem comigo descobrir o que realmente aconteceu dentro daquela casa em Culver City. A história de Doris Bider está apenas começando. A mulher que ninguém queria ouvir. Para entender o que aconteceu com Doris Bider, precisamos primeiro entender quem ela era. E aqui, logo de cara, encontramos uma das razões pelas quais esse caso é tão complexo e, de certa forma, tão devastador. Doris nasceu em 1941, em uma América que estava às vésperas de entrar na Segunda Guerra Mundial. Sua infância foi marcada por traumas que deixariam cicatrizes profundas em qualquer ser humano. Ela foi vítima de abuso durante a infância, um segredo que carregou consigo durante décadas e que moldou toda a sua existência de formas que ela mesma talvez nunca tenha compreendido completamente. Quando cresceu, Doris se tornou uma mulher que parecia atrair o caos para sua vida. Ela teve 4 filhos, cada um de um pai diferente. Seus relacionamentos eram tumultuados, muitas vezes violentos. O álcool se tornou uma companhia constante, uma forma de escapar de uma realidade que nunca pareceu gentil com ela. Em 1974, aos 33 anos, Doris vivia em uma pequena casa em Culver City, na Califórnia, com seus 4 filhos. A casa não era grande, não era luxuosa, não era o tipo de lugar que você imaginaria como cenário de eventos sobrenaturais. Era apenas uma casa comum, em um bairro comum, ocupada por uma família que lutava para sobreviver. Mas algo estava errado naquela casa. Algo que começou de forma sutil, quase imperceptível, e foi crescendo até se tornar um pesadelo que Doris não conseguia escapar. Os primeiros sinais. Os filhos de Doris foram os primeiros a notar que algo estranho estava acontecendo. Eram coisas pequenas no início, objetos que mudavam de lugar sem explicação, sons inexplicáveis durante a noite, uma sensação constante de que estavam sendo observados, mesmo quando a casa estava vazia. O filho mais velho de Doris, que tinha cerca de 15 anos na época, descreveu mais tarde uma atmosfera opressiva que pairava sobre a casa. Ele disse que era como se o ar fosse mais pesado ali dentro, como se houvesse uma presença constante que nenhum deles conseguia ver, mas que todos sentiam. Doris, inicialmente, tentou ignorar os sinais. Ela tinha problemas suficientes para lidar em sua vida sem adicionar fantasmas à lista. Mas os fenômenos foram se intensificando. E então, em uma noite que mudaria sua vida para sempre,
aconteceu o primeiro ataque. Doris estava em seu quarto quando sentiu algo a empurrando contra a cama. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. Sentiu mãos invisíveis em seu corpo. Força bruta sendo aplicada contra ela de uma forma que não deixava dúvidas sobre a natureza do ataque. Ela estava sendo violentada por algo que não podia ver. Quando finalmente conseguiu se libertar, Doris estava coberta de hematomas. Marcas que não tinham explicação, ferimentos que apareceram do nada, diante dos olhos assustados de seus filhos, que correram para o quarto ao ouvir seus gritos. E aqui está o que torna esse caso diferente de tantos outros relatos de atividade paranormal. Não foi um evento isolado. Não foi algo que aconteceu uma vez e nunca mais se repetiu. Os ataques continuaram. Noite após noite, semana após semana, Doris estava vivendo um inferno que ninguém parecia capaz de deter. O encontro que mudou tudo. Doris tentou de tudo. Ela procurou ajuda médica, mas os médicos não encontraram nada de errado com ela, além dos ferimentos visíveis. Ela tentou a igreja, mas as orações não pareciam ter efeito. Ela pensou em se mudar, mas algo lhe dizia que aquilo a seguiria para onde quer que fosse. Foi então que o destino interveio de uma forma completamente inesperada. Em uma livraria local, Doris ouviu por acaso uma conversa entre dois homens. Eles estavam discutindo fenômenos paranormais, casos de assombrações, investigações científicas do sobrenatural. Para uma mulher que estava vivendo o impossível, aquela conversa pareceu um sinal do universo. Os dois homens eram Barry Teff e Carrie Gaynor, pesquisadores do Laboratório de Parapsicologia da UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Eles faziam parte de um programa que investigava relatos de atividade paranormal de forma científica e metodológica. Doris se aproximou deles. No início, hesitante, ela sabia como sua história soava. Sabia que a maioria das pessoas pensaria que ela era louca, ou mentirosa, ou ambos. Mas algo nos olhos daqueles dois homens lhe deu coragem para falar. Ela contou sobre os ataques, sobre as marcas em seu corpo, sobre o terror constante de não saber quando a próxima violação aconteceria, sobre a sensação de ser prisioneira em sua própria casa, perseguida por algo que não tinha nome e não tinha forma. Teff e Gaynor ouviram, e ao contrário do que Doris esperava, eles não riram. Não descartaram sua história como delírio ou fantasia. Em vez disso, eles fizeram algo que ninguém havia feito antes. Eles acreditaram nela o suficiente para querer investigar. A primeira investigação. A primeira visita de Barry Teff e Carrie Gaynor à casa de Doris Bider aconteceu em agosto de 1974. Eles não sabiam o que esperar. Na verdade, após anos investigando supostos casos de atividade paranormal, ambos haviam desenvolvido um ceticismo saudável. A maioria dos casos que investigavam acabava tendo explicações mundanas. Mas a casa de Doris foi diferente desde o primeiro momento. Teff descreveu mais tarde a atmosfera do lugar como opressiva. Havia algo errado. Ali algo que ele podia sentir antes mesmo de começar qualquer investigação formal. A casa era pequena, mal iluminada, e havia uma tensão palpável no ar que ia além do estresse normal de uma família em dificuldades. Os investigadores conversaram longamente com Doris e seus filhos. As crianças confirmaram a história da mãe, descrevendo os fenômenos que haviam testemunhado. O filho mais velho, em particular, foi uma testemunha crucial. Ele havia visto sua mãe ser empurrada por forças invisíveis. Havia visto os hematomas aparecerem em seu corpo sem explicação aparente. Mas foi durante essa primeira visita que algo aconteceu que transformou toda a investigação. Enquanto os pesquisadores estavam conversando com a família na sala de estar, Doris mencionou que os fenômenos pareciam estar associados a 3 entidades distintas. 2 delas eram menores, menos definidos, quase como sombras assistentes. Mas a terceira, a principal, era algo completamente diferente. Era maior, mais poderosa e infinitamente mais
ameaçadora. No momento exato em que Doris começou a descrever essa entidade principal, algo aconteceu no canto da sala. A aparição Carrie Gaynor foi o primeiro a ver. No canto da sala, onde segundos antes não havia nada, começou a se formar uma luz. Não uma luz comum. Não algo que pudesse ser explicado por reflexos ou fenômenos naturais. Era uma luminescência esverdeada que parecia pulsar com vida própria. A luz começou a tomar forma, e aqui está onde a história fica verdadeiramente aterrorizante, de acordo com as testemunhas presentes, incluindo os 2 investigadores da UCLA. A luz começou a formar o que só pode ser descrito como um torso masculino, ombros, peito, braços, tudo feito de uma luz sobrenatural que flutuava no ar sem qualquer ponto de origem visível. Gaynor mais tarde descreveu o momento como o mais assustador de toda sua carreira como investigador paranormal. Ele tinha visto coisas estranhas antes. Tinha investigado dezenas de casas supostamente assombradas, mas nunca, em toda sua experiência, havia testemunhado algo tão visualmente concreto, tão inegavelmente presente. A aparição durou apenas alguns segundos antes de se dissipar, mas aqueles poucos segundos foram suficientes para transformar completamente a abordagem dos investigadores. Eles não estavam mais lidando com relatos subjetivos ou evidências circunstanciais. Eles tinham visto com seus próprios olhos. A investigação do caso Doris Bider havia oficialmente começado, preparando o terreno após a experiência inicial. Taff e Gaynor decidiram conduzir uma investigação completa e sistemática da casa. Eles queriam documentar tudo. Queriam provas que pudessem ser analisadas, estudadas, verificadas por outros cientistas. Eles montaram equipamentos por toda a casa. Câmeras fotográficas, incluindo câmeras especiais, capazes de captar espectros de luz, além da visão humana normal. Gravadores de áudio para capturar qualquer som anômalo. Termômetros para detectar variações inexplicáveis de temperatura. Detectores de campo eletromagnético. A equipe cresceu. Além de Taff Gaynor, outros investigadores e assistentes foram chamados para ajudar na documentação. Em algumas noites, havia mais de 30 pessoas dentro daquela pequena casa, todas explorando, todas observando, todas tentando capturar evidências do impossível. E as evidências vieram. Durante as semanas seguintes, a equipe documentou uma série de fenômenos que desafiavam qualquer explicação convencional. Luzes apareciam e desapareciam sem fonte visível. Objetos se moviam sozinhos. Temperaturas caíam drasticamente em locais específicos da casa, enquanto o resto permanecia normal. Mas o mais perturbador eram os ataques contínuos a Doris. Os ataques continuam mesmo com uma casa cheia de investigadores, equipamentos e testemunhas. Os ataques a Doris não pararam. Na verdade, alguns relatos sugerem que eles se intensificaram, como se a entidade estivesse enfurecida com a invasão de seu território. Os investigadores documentaram Doris sendo empurrada, arranhada e ferida por forças invisíveis diante de múltiplas testemunhas. Eles fotografaram os hematomas que apareciam em seu corpo sem explicação. Em um caso particularmente perturbador, testemunhas relataram ter visto a pele de Doris se deformando, como se mãos invisíveis estivessem agarrando sua carne. Barry Taff, em entrevistas posteriores, descreveu o caso como único em sua experiência. Ele havia investigado mais de 1000 casos ao longo de sua carreira, mas nenhum se comparava ao que estava acontecendo com Doris Bider. A intensidade, a frequência, a natureza física e violenta dos ataques. Tudo era diferente de qualquer coisa que ele havia encontrado antes. Mas havia algo mais que tornava esse caso particularmente difícil de processar: a natureza sexual dos ataques. Doris não estava apenas sendo atacada fisicamente, ela estava sendo violentada por entidades invisíveis. E isso levantava questões profundamente perturbadoras sobre a natureza do fenômeno e suas origens.
as fotografias entre todas as evidências coletadas durante a investigação. As fotografias são talvez as mais controversas e discutidas até hoje. A equipe de investigadores capturou diversas imagens de luzes anômalas na casa. Arcos de luz que apareciam do nada, flutuando no ar sem qualquer fonte visível. Algumas dessas fotografias mostram formações de luz que parecem ter estrutura, forma, quase como se fossem entidades parcialmente materializadas. A foto mais famosa foi tirada durante uma sessão em que os investigadores pediram à entidade para se manifestar em um canto específico do quarto de Doris. Os presentes relataram ter visto uma luz brilhante se formar exatamente onde foi solicitado. Quando a foto foi revelada, ela mostrava um arco de luz intenso, com cores que variavam do verde ao branco, formando o que muitos interpretam como uma forma humanoide. Céticos argumentam que essas fotografias podem ser explicadas por problemas técnicos, exposição dupla, ou até mesmo fraude deliberada. Mas os investigadores insistem que tomaram todas as precauções necessárias para evitar contaminação das evidências. As câmeras foram verificadas antes e depois das sessões. Múltiplos fotógrafos capturaram imagens similares, de ângulos diferentes. Para Tuffy Gainer, as fotografias eram a prova concreta de que algo real estava acontecendo naquela casa. Algo que a ciência convencional não conseguia explicar. O experimento final. Após semanas de investigação, a equipe decidiu tentar algo ambicioso, um experimento controlado, para tentar fazer a entidade se materializar em condições específicas. A ideia era simples, mas a execução foi complexa. Eles montaram um cenário no quarto de Doris, com iluminação controlada e múltiplas câmeras posicionadas para capturar qualquer fenômeno de vários ângulos. Mais de 30 pessoas estavam presentes como testemunhas. Doris foi colocada no centro do quarto. A equipe pediu que ela tentasse se comunicar com as entidades, pedisse que elas se manifestassem. A teoria era que, se os fenômenos estavam de alguma forma conectados a Doris, sua participação ativa poderia intensificar as manifestações. O que aconteceu nas horas seguintes é descrito por todos os presentes como aterrorizante. As luzes começaram a aparecer quase imediatamente. Pontos de luz flutuando no ar, movendo-se de forma inteligente, como se estivessem respondendo aos pedidos de Doris. A temperatura no quarto caiu drasticamente, apesar de não haver ar-condicionado ou qualquer outra explicação para a mudança. Então, diante de mais de 30 testemunhas, a entidade começou a se formar. A Manifesting, os relatos do que aconteceu naquela noite são consistentes entre as várias testemunhas presentes, o que torna a experiência ainda mais difícil de descartar. Uma luz esverdeada começou a se condensar no ar, tomando forma gradualmente. Primeiro, um brilho difuso. Depois, contornos mais definidos. Por fim, o que só pode ser descrito como uma figura parcialmente formada, flutuando no espaço diante dos olhos chocados de todos os presentes. A figura parecia ser masculina, grande, com ombros largos e braços musculosos. Era translúcida, feita de luz, mas tinha uma presença física inegável. Alguns testemunhos descrevem a sensação de uma pressão esmagadora emanando da figura, como se ela estivesse irradiando uma força invisível que todos podiam sentir. Doris estava no centro de tudo, seus olhos fixos na aparição. Ela parecia ao mesmo tempo aterrorizada e estranhamente resignada, como se estivesse finalmente vendo face a face o tormento que a perseguia há meses. A manifestação durou vários minutos antes de começar a se dissipar. Quando finalmente desapareceu, o silêncio no quarto era absoluto. Ninguém sabia o que dizer. O que haviam testemunhado desafiava tudo o que pensavam saber sobre o mundo. O impacto nos investigadores. A investigação do caso Doris Bider teve um impacto profundo em todos os envolvidos, especialmente em Barry F.,
e Cary Gaynor. Gaynor, em entrevistas posteriores, admitiu que o caso o afetou de formas que ele não esperava. Ele entrou na investigação como um cético, alguém treinado para buscar explicações racionais para fenômenos aparentemente sobrenaturais. Mas o que ele testemunhou naquela casa em Culver City abalou suas certezas de maneiras que ele ainda luta para articular. Taft, por sua vez, dedicou grande parte de sua carreira posterior a tentar entender o que havia acontecido. Ele escreveu extensivamente sobre o caso, apresentou suas descobertas em conferências e defendeu a legitimidade das evidências coletadas contra críticas de céticos e acadêmicos tradicionais. Mas há um aspecto da investigação que frequentemente é negligenciado nas discussões sobre o caso: o impacto em Doris Bider. O destino de Doris. Aqui está a parte da história que o filme não conta. A parte que revela a verdadeira tragédia por trás de todo o horror sobrenatural. Após a investigação, os fenômenos em torno de Doris não cessaram. Eles continuaram perseguindo-a por anos, décadas, até quando ela se mudou da casa em Culver City. As entidades foram com ela. Quando ela tentou reconstruir sua vida, elas estavam lá, uma sombra constante que nunca a deixava em paz. Doris nunca conseguiu escapar de seus demônios, sejam eles literais ou figurativos. Ela continuou lutando contra o alcoolismo. Seus relacionamentos continuaram sendo tumultuados e muitas vezes violentos. Seus filhos cresceram marcados pelas experiências que testemunharam na infância. Ela morreu no final dos anos 1990, uma mulher quebrada pelo peso de uma vida que nunca foi gentil com ela. E aqui está a pergunta que paira sobre todo esse caso: o que exatamente estava acontecendo com Doris Bider? As teorias ao longo dos anos. Diversas teorias foram propostas para explicar os eventos na casa de Doris Bider. A teoria mais aceita pelos investigadores originais é a de que Doris era o que chamamos de um agente focal, uma pessoa cujo estado emocional e mental de alguma forma desencadeia ou amplifica atividade paranormal. De acordo com essa teoria, os traumas de Doris, seu abuso na infância, seus relacionamentos violentos, seu alcoolismo, tudo isso criou uma espécie de tempestade psíquica que atraiu ou manifestou entidades do outro lado. Barry Taft desenvolveu essa teoria ao longo de décadas de pesquisa subsequente. Ele observou que muitos casos de atividade paranormal intensa parecem estar centrados em indivíduos com históricos semelhantes ao de Doris, pessoas traumatizadas, emocionalmente instáveis, vivendo em situações de alto estresse. Mas há outras teorias mais céticas que merecem consideração. A perspectiva cética. Críticos do caso apontam para vários fatores que colocam em dúvida a natureza sobrenatural dos eventos. Primeiro, há o histórico pessoal de Doris. Uma mulher com histórico de abuso, alcoolismo e relacionamentos violentos não é exatamente a testemunha mais confiável. Céticos argumentam que as experiências de Doris podem ter sido alucinações induzidas por trauma, álcool ou condições psicológicas não diagnosticadas. Segundo, há a questão das evidências físicas. Embora os investigadores tenham documentado hematomas e ferimentos em Doris, não há como provar que eles foram causados por forças sobrenaturais. Uma pessoa sob estresse extremo, especialmente alguém com histórico de autolesão ou relacionamentos abusivos, poderia facilmente ter causado esses ferimentos a si mesma. Terceiro, as fotografias, por mais impressionantes que pareçam, elas foram tiradas em condições que não eram verdadeiramente controladas. A casa estava cheia de pessoas, equipamentos e potenciais fontes de luz e reflexos. Céticos argumentam que as imagens podem ser resultado de problemas técnicos, manipulação ou simples pareidolia, menos a tendência humana de ver padrões significativos onde não existem. Finalmente,
há a questão da dinâmica social do caso, com dezenas de pessoas presentes, todas esperando ver algo sobrenatural. Não é difícil imaginar um fenômeno de sugestão coletiva, onde testemunhas acabam vendo o que esperam ver entre dois mundos. A verdade é que o caso Doris Bider existe um espaço ambíguo entre a crença e o ceticismo, entre o explicável e o inexplicável. De um lado, temos investigadores respeitados, múltiplas testemunhas, documentação fotográfica e décadas de pesquisa subsequente que parecem apoiar a realidade dos fenômenos. De outro, temos explicações alternativas plausíveis, questões sobre a confiabilidade das testemunhas e a ausência de provas definitivas que seriam necessárias para convencer a comunidade científica mainstream. O que sabemos com certeza é que algo aconteceu naquela casa, em Culver City, algo que afetou profundamente todos os envolvidos. Algo que marcas literais e figurativas que duraram décadas. Se esse algo era sobrenatural, psicológico ou uma combinação dos dois, é uma pergunta que provavelmente nunca será respondida de forma definitiva. E talvez seja exatamente essa ambiguidade que torna o caso Doris Bider tão fascinante e tão perturbador. O filme, em 1982, o caso ganhou fama mundial com o lançamento de A Entidade The Entity, estrelado por Barbara Hershey. O filme foi baseado no livro de Frank de Felita, que por sua vez foi inspirado nos eventos reais investigados por Taffy Gainer. Barbara Hershey oferece uma performance intensa e corajosa, como Carla Moran, a versão ficcional de Doris Bider. O filme não economiza nas cenas de violência sobrenatural, mostrando ataques que são difíceis de assistir mesmo décadas depois. Mas há diferenças significativas entre o filme e a realidade. No filme, Carla Moran é retratada como uma mulher relativamente estável, que é subitamente atacada por forças inexplicáveis. A realidade era muito mais complicada. Doris Bider tinha uma vida caótica muito antes de qualquer atividade paranormal supostamente começar. O filme também oferece um final mais ou menos resolutivo, com Carla aprendendo a conviver com sua situação e seguindo em frente com sua vida. A realidade, como mencionamos, foi muito mais trágica. Doris nunca encontrou paz. Os fenômenos a perseguiram até o fim. Finalmente, o filme simplifica a investigação científica, enquanto a equipe de Taffy Gainer passou semanas documentando metodicamente os fenômenos. O filme condensa tudo em algumas cenas dramáticas que não capturam a natureza lenta e frustrante da pesquisa real. O caso Doris Bider deixou um legado complexo no campo da parapsicologia. Por um lado, ele é frequentemente citado como um dos casos mais bem documentados de atividade paranormal já investigados. As fotografias, os testemunhos múltiplos e a natureza sistemática da investigação o colocam em uma categoria diferente de muitos outros casos que dependem apenas de relatos individuais. Por outro lado, o caso também ilustra os limites da pesquisa paranormal. Apesar de toda a documentação, não há provas definitivas que convenceriam um cético comprometido. As evidências são sugestivas, mas não conclusivas. Elas abrem perguntas, mas não as respondem. Para Barry Taff e Carrie Gainer, o caso representou tanto o auge quanto a frustração de suas carreiras. Eles viram coisas que não conseguem explicar. Documentaram fenômenos que desafiam a compreensão convencional, mas nunca conseguiram provar de forma irrefutável que o que testemunharam era genuinamente sobrenatural. O que os filhos disseram, um aspecto frequentemente negligenciado do caso, são os testemunhos dos filhos de Doris. O filho mais velho, em particular, deu várias entrevistas ao longo dos anos confirmando a história de sua mãe. Ele descreveu uma infância marcada por eventos inexplicáveis, por uma atmosfera constante de medo e tensão, por coisas que ele viu com seus próprios olhos
e que nunca conseguiu explicar. Ele falou sobre ver sua mãe sendo atacada por forças invisíveis, sobre os hematomas que apareciam sem explicação, sobre as noites em que toda a família ficava acordada, esperando pelo próximo ataque. Mas ele também falou sobre a outra face da história, menos a vida caótica que levavam, os problemas de sua mãe com álcool, os relacionamentos tumultuados que marcaram sua infância. Para ele, o sobrenatural era apenas mais um elemento em uma vida que nunca foi normal. Os testemunhos dos filhos são particularmente significativos porque eles não tinham nada a ganhar falando publicamente sobre suas experiências. Na verdade, contar essa história provavelmente lhes causou mais problemas do que benefícios, mas eles falaram mesmo assim, porque sentiam que a verdade precisava ser contada, a ciência e o impossível. O caso Doris Bider levanta questões fundamentais sobre a natureza da realidade e os limites do conhecimento científico. A ciência convencional opera dentro de um paradigma materialista, assumindo que tudo o que existe pode ser explicado em termos de matéria, energia e as leis físicas que conhecemos. Fenômenos que não se encaixam nesse paradigma são automaticamente descartados como fraudes, alucinações ou erros de interpretação. Mas e se houver aspectos da realidade que não se encaixam no paradigma materialista? E se existirem fenômenos que, por sua própria natureza, resistem à investigação científica convencional? O caso Doris Bider não prova a existência do sobrenatural, mas ele sugere, no mínimo, que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. E para aqueles que mantêm a mente aberta, isso pode ser o suficiente para justificar uma investigação mais profunda. Os anos seguintes, após a investigação inicial em 1974, Barry Teff continuou a acompanhar o caso por décadas. Ele visitou Doris em várias ocasiões ao longo dos anos, documentando como os fenômenos continuavam, mesmo após ela ter se mudado da casa original. Ele observou que a intensidade dos ataques parecia estar correlacionada com o estado emocional de Doris, quando ela estava em períodos particularmente difíceis de sua vida. Os fenômenos se intensificavam. Isso reforçou sua teoria de que Doris era um agente focal, alguém cujo estado interno de alguma forma influenciava a atividade paranormal ao seu redor. Não que ela estivesse causando os fenômenos conscientemente, mas que havia alguma conexão entre sua psique e as manifestações que experimentava. Os outros investigadores seguiram caminhos diferentes após o caso. Alguns continuaram na pesquisa paranormal. Outros se afastaram do campo. Mas todos eles carregaram as memórias daquela casa em Culver City pelo resto de suas vidas. A pergunta que não quer calar. Chegamos agora ao cerne de tudo o que discutimos até aqui. A pergunta que paira sobre todo esse caso, como uma sombra que se recusa a ir embora. O que realmente aconteceu com Doris Bider? Existem, essencialmente, 3 possibilidades. A primeira é que ela foi genuinamente atacada por entidades sobrenaturais, que existem forças além da nossa compreensão, que podem interagir com o mundo físico de maneiras violentas e aterrorizantes, que Doris, por razões que talvez nunca entenderemos, torna-se o alvo de algo verdadeiramente maligno. A segunda possibilidade é que tudo foi um elaborado engano, que Doris, por razões de atenção, dinheiro ou simplesmente por perturbação mental, criou toda a história e conseguiu de alguma forma enganar investigadores treinados e dezenas de testemunhas. A terceira possibilidade, e talvez a mais perturbadora, é que a verdade está em algum lugar no meio. Que Doris estava experimentando algo real, mas que esse algo era uma manifestação de seus próprios traumas internos. Que a mente humana, sob estresse extremo, é capaz de criar fenômenos que parecem sobrenaturais, mas que têm origem na psique do próprio indivíduo. A dimensão psicológica, se há algo que o caso Doris Bider nos ensina, é que a linha entre o psicológico e o paranormal
é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. Doris era uma mulher profundamente traumatizada. Ela carregava décadas de abuso, violência e dor que nunca foram adequadamente processados. Ela usava álcool para lidar com uma realidade que era insuportável. Ela vivia em um estado constante de hipervigilância, sempre esperando pelo próximo golpe, seja ele físico ou emocional. É possível que os fenômenos que ela experimentou fossem, de alguma forma, uma externalização desses traumas internos, que sua mente, incapaz de processar a dor de formas convencionais, a projetasse para o mundo exterior na forma de entidades atacantes. Essa teoria explicaria por que os fenômenos pareciam estar conectados ao estado emocional de Doris. Por que eles a seguiam de casa em casa? Por que nunca foram embora? Não importa o que ela tentasse. Mas ela não explica as testemunhas, não explica as fotografias, não explica como dezenas de pessoas viram a mesma coisa ao mesmo tempo. A herança de Culver City. A casa em Culver City, onde tudo aconteceu, não existe mais da forma como era. Em 1974, o bairro mudou. As pessoas que testemunharam os eventos se dispersaram. E a própria estrutura física, onde o terror se desenrolou, foi modificada ao longo dos anos. Mas a história permanece. Décadas depois, pessoas ainda procuram o endereço, tentando sentir algo do que aconteceu ali. Investigadores paranormais ainda citam o caso em suas pesquisas. Escritores e cineastas ainda se inspiram na tragédia de Doris Bider para criar suas obras de ficção. E, em algum lugar, talvez, as entidades que Doris alegava ver ainda existem, esperando, observando, procurando sua próxima vítima. Reflexões finais ao final desta jornada pelo caso Doris Bider. É impossível não se sentir perturbado. Não importa qual teoria você acredite, sobrenatural, psicológica ou uma combinação das duas menos a história de Doris. É fundamentalmente uma história de sofrimento. Uma mulher que passou a vida sendo vitimizada. Primeiro por seres humanos que deveriam ter cuidado dela. Depois por forças que ela não conseguia compreender ou controlar. O filme A Entidade transformou essa história em entretenimento. As investigações científicas a transformaram em dados e teorias. Mas no centro de tudo estava uma pessoa real. Uma mulher que sofreu de maneiras que a maioria de nós não consegue imaginar. E talvez seja isso que devemos levar desse caso. Não a questão de se fantasmas são reais ou não. Não há controvérsia sobre a validade das evidências. Mas o lembrete de que por trás de cada história de horror há seres humanos reais com dores reais. O chamado do abismo. Para você que assistiu até aqui, eu tenho uma pergunta. O que você faria se estivesse no lugar de Doris? Se acordasse uma noite sentindo mãos invisíveis em seu corpo? Se visse sua realidade se fragmentar? Se o impossível se tornasse seu cotidiano? Se ninguém acreditasse em você? Se até os investigadores que vieram ajudar só pudessem documentar seu terror, mas não detê-lo? O caso Doris Bider nos lembra que o desconhecido não é apenas fascinante. É também aterrorizante. Que existem coisas neste mundo, ou fora dele, que não compreendemos. E que talvez, apenas talvez, é melhor que permaneçam assim. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada aqui no Almas que Sussurram. Espero que essa história tenha mexido com você da mesma forma que mexe comigo cada vez que penso nela. O caso Doris Bider permanece um dos maiores mistérios da parapsicologia moderna. Um caso que desafia explicações fáceis, que nos força a confrontar os limites do que sabemos e do que podemos saber. Um caso que, décadas depois, ainda provoca debates, controvérsias e calafrios. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Esse simples gesto faz toda a diferença para que mais pessoas possam conhecer histórias como essa. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no Almas que Sussurram,
a gente explora os cantos mais sombrios da existência humana, os casos que a história tentou esquecer, os mistérios que desafiam a razão. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha as luzes acesas. E se você ouvir algo estranho durante a noite, bem, às vezes é melhor não investigar. Eu sou o seu anfitrião no Almas que Sussurram. E lembre-se, nem todos os sussurros vêm deste mundo. Este conteúdo foi produzido para fins de entretenimento e informação. O caso Doris Bider é real e foi investigado por pesquisadores da UCLA em 1974. As interpretações e teorias apresentadas refletem diferentes perspectivas sobre os eventos e não representam uma conclusão definitiva sobre sua natureza. Se você ou alguém que você conhece está passando por situações de abuso ou precisa de ajuda psicológica, procure os serviços de apoio disponíveis em sua região. Almas que sussurram menos, onde as fronteiras entre mundos se encontram.